Vamos lá, pessoal, vamos dar andamento aqui ao nosso curso aqui da tabela verdade, tá? Raciocínio lógico. Agora nós vamos falar sobre o conectivo condicional se, então. Galera, é bem tranquilo isso daqui, tá? Vamos lá, vamos dar sentido aqui às coisas. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Tá? O primeiro pontinho aqui é a primeira proposição. Proposição P, onde diz que 4 é um número par. E a proposição Q, ela também me diz que 4 não é um número ímpar. Aí eu posso ter agora a proposição composta, onde tem essa setinha aqui para a direita, tá? Essa setinha aqui para a direita é o nosso conectivo condicional se, então. Então eu leio isso daqui da seguinte forma, ó, essa proposição aqui, tá? Eu tô aqui para a gente poder se guiar. Se P, então Q. Legal? Se P, então Q. E olha aqui, ó, se 4 é um número par, então 4 não é um número ímpar, tá legal? Olha só, essa proposição aqui, ó, a partir do 4 até o par, é a tal proposição P, que está aqui em cima. E aqui, ó, depois do então, a partir do 4 também, a proposição 4 não é um número ímpar, é a proposição Q. Então, o que nós temos? Se P, então Q. Tá legal? É por isso que eu leio dessa forma. Legal? Continuando aqui, olha aqui o nosso outro pontinho aqui, ó. Se nasci no Rio de Janeiro, então sou carioca. Isso daí é tranquilo, né? Essa proposição aqui, ó, nasci no Rio de Janeiro, eu poderia também chamar de proposição P, enquanto aqui, ó, sou carioca, eu poderia chamar de proposição Q. Então eu leio se P, então Q. Tá legal? Se acontece alguma coisa, então acontece outra. Se nasci no Rio de Janeiro, então sou carioca. Uma outra coisa que eu preciso falar para vocês é que essa vírgula aqui que vai dividir o se, então. Então, tudo que acompanha o se até aqui na oração, ó, eu chamo de antecedente. E depois da vírgula, né, tudo que acompanha o então, eu chamo de consequente. Tá legal? A princípio é só nomenclatura mesmo, isso daí não vai interferir muito no nosso raciocínio lógico, não. Próximo pontinho aqui, ó. Se sou paulista, então sou brasileiro. Olha aqui, ó. Sou paulista, proposição P. Sou brasileiro, proposição Q. Se P, então Q. Se sou paulista, então sou brasileiro. Depois volta essa aula aí, vai devagarzinho, que vocês vão entender tudo. Já vai começar a clarear um pouquinho mais. Olha só. Isso daqui eu preciso memorizar, tá? É isso daqui que eu preciso guardar para mim. Se não entendeu tudo isso, não tem problema. Na matemática é bom que você entenda. Não entendeu, decora, tá legal? Então a nossa ferramenta é isso. Eu quero entender? Quero. Não consegui entender, não deu tempo de entender, a prova tá em cima. Então, pessoal, decora. Olha aqui. O conectivo condicional se P, então Q, só será falso se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Ou seja, o que não pode acontecer é o VF, tá? Eu vou montar minha tabela verdade e isso aqui não pode acontecer, ou seja, o antecedente é verdadeiro e o consequente ser falso. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tabela verdade. Coloquei duas proposições ali em cima. Proposição P, nasci no Rio de Janeiro. Proposição Q, sou brasileiro. E agora a proposição composta, se P, então Q é, se nasci no Rio de Janeiro, então sou brasileiro. Vamos montar essa tabelinha verdade aqui, ó. Proposição P, nós já sabemos desde a primeira aula que é VV, FF, enquanto a proposição Q é VF, VF. Tranquilo, né? Isso daqui você não tem nem mais o que pensar. Viu a tabelinha verdade, já monta VV, FF, VF, VF. E agora para cá, aí eu tenho que lembrar do que eu falei na tela anterior. Isso daqui só vai ser falso quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. É isso aqui, ó. Essa única linha aqui que vai me dar a proposição composta se P, então Q, como falsa, tá legal? O resto aqui é tudo verdadeiro. Então, V, aqui também é V e V. Então, não esquece isso, pessoal. Não dá para esquecer, você não pode esquecer. A proposição composta se P, então Q, ou seja, o conectivo condicional, né, se P, então Q, ele só vai ser falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. É o que está aqui, ó. Nesta tabela do conectivo C, então, só não pode ter VF, tá legal? Só não pode ter isso aqui, ó, VF. Pode ter FV? Sem problema algum. Pode ter FF? Sem problema algum. E pode ter VV? Sem problema algum. Tudo isso daí vai dar V. Tranquilo? Memoriza isso daí. O legal é você entender.
Não estou conseguindo entender, tá confuso. Eu sei que pode estar confuso, que até eu, na época da escola não, né? Na época dos cursos preparatórios eu tive muita dificuldade de entender isso. Uma vez que eu entendi, fluiu com muita simplicidade. Só que mesmo antes de eu entender, de estar ali no sangue, eu acertava todas as questões de RLM quando se tratava de tabela verdade. Por quê? Porque eu decorava, tá legal? Vamos lá. Segundo conectivo da aula de hoje é o conectivo bicondicional C e somente C. Eu represento por essa seta aqui para os dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda, tá legal? Então, C e somente C é isso aqui, ó, seta para um lado e para o outro na mesma barrinha aqui. Olha aqui a primeira proposição, proposição P. 5 é maior que 3, C e somente C, 3 for menor do que 5. Galera, é muito tranquilo da gente entender isso, né? Se 5 é maior do que 3, é porque 3 é menor do que 5, sem problemas. Próxima proposição. Irei ao cinema C e somente C eu receber hoje. Beleza. Então, ó, eu já tenho uma ideia disso daqui, de como que isso daqui vai acontecer, né? C e somente C é bem mais tranquilo de você entender do que alguns outros conectivos. De qualquer maneira, eu vou montar aqui a tabelinha e depois eu vou ler aqui embaixo. Vamos lá. Por que eu vou montar a tabela? Eu vou montar parcialmente, eu vou montar essas duas colunas aqui, porque nunca vai mudar e eu até treino isso, ó. VV, FF. Desse lado aqui, VF, VF. Só que antes de montar aqui essa coluna do C somente C, né, do conectivo bicondicional, dá uma olhada aqui, ó. O conectivo C e somente C só será falso se as proposições apresentarem valor diferente. Então é muito importante isso, ó. Isso daqui só será falso quando elas tiverem valores diferentes. O que seria o valor diferente? Seria o valor lógico diferente, né? Uma é falsa, outra é verdadeira, ou uma é verdadeira, outra é falsa. Quando acontecer valor diferente, ela vai ser falsa. Então aqui, ó, valor diferente, VF, então aqui é F. Valor diferente, FV, então aqui é F. Se os valores são iguais, VV aqui também é V, FF aqui também é F. Opa, deixa eu apagar aqui, eu quase que eu escrevi falso. Se elas são iguais, aqui vai ser verdadeiro. Tranquilo, pessoal? Vamos dar significado a isso. Olha aqui, ó. Vamos pensar no seguinte. Irei ao cinema se e somente se eu receber hoje. Vamos supor que isso daqui é uma proposição, ó. Irei ao cinema. E vou supor que isso daqui é verdadeiro. Se e somente se eu receber hoje. Então vamos supor também que eu recebi hoje. Se aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro, ou seja, as duas proposições que compõem a proposição composta aqui forem verdadeiras, eu sei, ó, que VV é igual a V, ou seja, vai dar também verdadeiro. Irei ao cinema hoje se e somente se eu receber hoje. Agora vamos colocar uma das duas falsas. Vou supor que isso daqui seja falsa. Olha só, irei ao cinema hoje, só que é falso, ou seja, não irei ao cinema hoje. E aqui, recebi hoje, né? Se eu receber hoje. Então vamos supor que eu não vou ao cinema hoje, mas eu recebi hoje. Ou então tem contradição aí. Se eu recebi hoje, eu não deveria ir ao cinema? Então, se essa primeira aqui é falsa e a segunda é verdadeira, olha aqui, ó. Primeira falsa, segunda verdadeira. Isso daí vai dar falso, galera. Tranquilo? Então, para que o conectivo bicondicional C e somente C seja verdadeiro, é necessário que as duas proposições tenham um valor lógico igual. Ou é V e V, ou é F e F. Se elas tiverem valor lógico diferente, né, distintos, vai dar F ali para eles. Tranquilo? Tudo bem até aí? Quando a gente entrar na próxima aula, que são as aulas de exercício, você vai ver que aí vai ficar mais claro para a gente entender. Vai ficar bem tranquilo. Eu sei que esse módulo aqui é muito cansativo, é muito maçante. Vamos para o último conectivo aqui, ó, o conectivo ou. Pessoal, esse conectivo ou ele é chamado de disjunção exclusiva. E olha só, aqui eu tenho V, para vocês aí tá aparecendo um pontinho, tá? Mas você não vai ler como um pontinho não, você vai entender que isso daqui é um traço, tá bom? Então é um V com um tracinho embaixo. É isso daqui, ó, vai ficar mais claro. V com um tracinho embaixo é o que a gente chama de ou. Como é que seria isso? Olha aqui o exemplo, proposição P, viajo. Proposição Q, compro uma moto. Proposição composta, eu vou ler aqui, ó, lembrando que isso daqui não é um ponto, e sim um tracinho aqui embaixo, eu leio isso como ou P ou Q, ou seja, uma coisa ou outra. Olha aqui, ó, ou viajo ou compro uma moto. Tranquilo? Então, mais uma vez, eu leio esse Vzinho com um traço embaixo como o conectivo ou. E eu vou ler isso daqui nessa proposição composta, ou P ou Q. Aí tá aqui, ó, se P era viajo
e Q era compro uma moto, opa, quase que eu rabisco ali, né? Eu vou ficar com ou viajo ou compro uma moto. Ou seja, por isso que elas são exclusivas. Uma exclui a outra. Ou eu vou viajar ou eu vou comprar moto. Se eu não viajar, eu posso comprar moto. Se eu comprar moto é porque eu não viajei. Olha aqui, ó. A disjunção exclusiva de duas proposições P e Q terá valor lógico verdadeiro somente quando P é verdadeira ou Q é verdadeira. Ou seja, uma das duas precisa ser verdadeira e a outra falsa. E valor falso quando as proposições são ambas verdadeiras ou ambas falsas. Bom, como é que seria isso? Então vamos lá. Quando é que eu vou colocar aqui, ó, nessa última coluna, que seria a P ou Q, né? Na verdade, ou P ou Q, lembrando que é o tracinho aqui embaixo, eu leio ou P ou Q. Olha só, essa coluna aqui vai ser verdadeira, olha aqui, ó, verdadeiro, somente quando P é verdadeira ou Q é verdadeira. E isso daqui vai ser falso quando as proposições são ambas verdadeiras ou ambas falsas. Então vamos lá, montando aqui a nossa tabelinha. VV, FF, sem problemas. E aqui, VF, VF. Pelo que eu defini, eu não, né? Pelo que está definido aqui, quando que vai ser verdadeira? Quando uma for verdadeira ou a outra for verdadeira. Se as duas forem verdadeiras ou as duas forem falsas, isso daqui vai dar F, ó. Então aqui é F e aqui é F. Elas não podem ter o mesmo valor lógico. Verdadeiro, verdadeiro, vai dar F. FF também vai dar F, tá? Isso está escrito aqui, ó. O valor falso quando as proposições são ambas verdadeiras, aqui ó, ambas verdadeiras, ou ambas falsas, tá aqui embaixo, ambas falsas. Quando uma das duas forem verdadeira e a outra falsa, isso aqui dá verdadeiro e aqui dá verdadeiro também. Essa daí é a proposição que menos aparece nas nossas provas de raciocínio lógico matemático, que já é uma coisa boa, né? Porque essa daí é um pouquinho mais confusa do que as outras. Pessoal, então assim, volta todas essas aulas que nós fizemos até agora, porque na próxima aula vai ser somente exercícios de concurso que apareceram a tabela verdade, né? Que nós poderíamos resolver através da tabela verdade. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo a todos e até o nosso próximo encontro.